Aqui é o Felipe, o cara do canal, e a nova era do Superman nos cinemas está prestes a começar. E o responsável por isso é o diretor James Gunn, que com sua visão mais otimista do personagem, nos entregará uma adaptação digna do Escoteiro Azul de Metrópolis, que diferente da versão anterior, será bom, heróico, gentil e humano em sua essência. E nesse vídeo, vamos mergulhar nas curiosidades e informações oficiais, teorias e segredos desse novo filme. Mas, antes de qualquer coisa, dê um like no vídeo. É rápido, fácil e me ajuda demais aqui no YouTube, porque é através do joinha que o algoritmo da plataforma entende que esse conteúdo é relevante para você e suas chances de receber mais vídeos como esse aumentam. Agora, se você quiser receber notificações sempre que sair novidade sobre o universo Nerd Geek, aí você se inscreve e ativa o sininho de notificações, porque aqui nesse canal tem vídeo novo toda semana e shorts diários sobre o universo dos animes e dos games. Fechou? Então é isso. Agradeço desde já pelo seu apoio e bora pro vídeo depois da vinheta. Criado por Jared Siegel e Joe Shuster, Superman inaugurou a era dos super-heróis com a sua estreia em 1938 na HQ Action Comics número 1, que estabeleceu as bases para o arquétipo do herói clássico com superpoderes, identidade secreta e senso de justiça, além de ter se tornado a HQ mais cara da história após ser arrematada em abril de 2024 pelo valor de 6 milhões de dólares. E esse valor se justifica porque essa é a HQ que iniciou a cultura nerd geek no mundo pela sua raridade, já que existem menos de 100 edições em bom estado no mundo, e também pelo fato do Superman ter se tornado um ícone cultural e moral que reflete os valores e a esperança, não só da sociedade estadunidense, como também de toda a humanidade do século XX, o que explica por que o símbolo do Superman ao longo das décadas foi ressignificado como a representação da palavra esperança, e hoje esse S é um dos 10 símbolos mais reconhecidos no mundo, e é por esse motivo que os autores e diretores que trabalham com o personagem precisam entender o peso que ele tem dentro e fora da ficção. Durante toda a campanha do novo filme, tanto os materiais de divulgação quanto as declarações do diretor James Gunn ressaltaram que o Superman de David Corenswet será o clássico Escoteiro Azul de Metrópolis, e obviamente vai beber muito da fonte do que já foi feito pelo eterno ator Christopher Reeve, nossa maior referência quando o assunto é a adaptação live action do Super-Homem e o completo oposto da versão mais recente do Homem de Aço para o cinema. Já que, diferente de James Gunn e Richard Donner, que retrataram o Superman em toda a sua glória como um alienígena, defensor da verdade e da justiça, que possuía valores profundamente humanos, o visionário diretor Zack Snyder foi na contramão e tentou fazer uma adaptação mais adulta do personagem, inspirada na versão do universo alternativo Injustice e seguindo os moldes sombrio e realista que deram tão certo na trilogia do Cavaleiro das Trevas, que gerou uma tendência nesse mercado de adaptações de histórias em quadrinhos até o lançamento do primeiro Vingadores, que rapidamente causou o declínio desse formato. E como um ex-diretor de videoclipe, Snyder priorizava a estética e o visual do filme ao invés da escrita e atuação, o que resultou em excelentes cenas de ação com um Superman visualmente impressionante e até ameaçador, porém inexpressivo, ausente de empatia, compaixão e humanidade, provando que não adianta você ter um super-homem galã, imponente e até messiânico, se ao longo das adversidades em sua jornada ele abandonar a sua base moral e ética que canonicamente fazem parte da sua lore há 87 anos. Ninguém permanece bom nesse mundo. Even in the darkest times, hope cuts through. Hope is the light that lifts us out of darkness. Embora muitas vezes subestimado, a representação do alter ego do Superman é a chave para o público criar uma conexão emocional e uma identificação com um ser quase divino. Já que o repórter Clark Kent demonstra humildade, compaixão e gentileza,
mostrando que até o mais poderoso dos seres pode ter uma faceta humana. Isso evidencia a ideia de que qualquer um pode fazer a diferença e contribuir com o bem maior. Enquanto o Superman é o seu ideal elevado, um ser com poder absoluto que ainda assim é capaz de sentir compaixão pelo próximo. E é por isso que até hoje os fãs ovacionam a maneira como Reeves conseguia, apenas com sua linguagem corporal, transitar entre as duas personas do kryptoniano de forma sutil, porém marcante, equilibrando a força heróica do Superman com a vulnerabilidade do Clark Kent. E como vimos nos trailers desse filme, o ator David Corenswet vai seguir por esse caminho, apostando em uma linguagem corporal que transmite mais timidez e insegurança quando for o Clark Kent e posturado como um ser inabalável quando for o Superman. Em uma entrevista para o Cinema Today do Japão, o diretor James Gunn revelou que o filme Godzilla Minus One influenciou suas decisões criativas e o auxiliaram na fusão entre monstros gigantes, robôs, cães voadores e super seres com dramas humanos. O diretor também confirmou que o renomado roteirista de quadrinhos Tom King participou no desenvolvimento do roteiro, contribuindo com ideias e feedbacks durante o processo criativo. E para quem não o conhece de nome, Tom King é um escritor de histórias em quadrinhos, vencedor do prêmio Eisner Awards, conhecido por suas histórias maduras, introspectivas e muitas vezes com aspectos psicológicos profundos, além de ser considerado o roteirista mais influente da DC Comics na última década. E o filme seguirá a mesma linha de suas histórias, com uma abordagem mais pessoal e contemporânea do personagem, misturando referências do passado com uma nova versão do herói, inspirada também em outras HQs clássicas e modernas, principalmente naquelas que abordam o equilíbrio entre a herança kryptoniana de Clark e sua humanidade, como All-Star Superman, que explora o legado do herói, sua mortalidade e sua bondade inabalável, Superman Bright Right, que traz uma reinvenção moderna da origem do Superman, onde Clark assume o centro das atenções, não apenas como um super-herói, mas também como um jornalista, enquanto ele precisa lidar com conflitos internos entre sua herança kryptoniana e sua criação humana, o que o leva a questionar sua identidade e seu propósito no mundo. Superman for All Season, que traz uma narrativa mais emocional e contemplativa da juventude de Clark Kent em Smallville, influenciando o tom do filme. Action Comics 775, What's So Funny About Truth, Justice and the American Way, que coloca o Superman contra o grupo The Elite, que defende métodos violentos e cínicos, trazendo um embate entre os ideais clássicos do Superman e o niilismo moderno, contribuindo com referências temáticas para o contraste moral do filme. Up in the Sky, uma HQ focada em um Superman incansável, disposto a atravessar galáxias por uma única criança, reforçando assim a ideia de empatia e persistência como traços centrais do personagem, e Superman Brainiac, que reintroduz o vilão Brainiac nas histórias e fortalece os laços emocionais de Clark com Krypton e com seus pais humanos, além de ter influenciado o aspecto emocional e de legado do longa. Já os testes para o elenco tiveram muitas surpresas, como a presença de Patrick Schwarzenegger, Jack Quaid, Tom Britney, Nicholas Hoult, que foi escalado como Lex Luthor após perder o papel de Superman, e Bradley Cooper, que fará o papel de Jor-El. Enquanto Michael Rosenbaum, o Lex Luthor da série Smallville, fará uma participação especial, dublando algumas falas cômicas a pedido do próprio James Gunn. E como uma homenagem ao eterno Christopher Reeve, o seu filho William Reeve fará o papel de um jornalista do jornal de Metrópolis, enquanto o polêmico traje do novo Superman foi criado a partir de diferentes visuais que o escoteiro azul de Metrópolis teve ao longo dos anos, como o símbolo do S no peito, sendo inspirado na versão apresentada na história Reino do Amanhã de Alex Ross. As linhas e camadas do traje incorporam elementos tecnológicos semelhantes ao visual dos novos 52. E o detalhe mais marcante dessa versão é o retorno da cueca por cima da calça, que foi ideia do próprio ator David Corenswet, que argumentou que a peça tornaria o personagem mais esperançoso e acessível,
principalmente para o público infantil. Mas a maior novidade para uma adaptação live action do Superman para o cinema é a presença dos robôs da Fortaleza da Solidão, que foram feitos inteiramente de forma prática, e Krypto, o Supercão, que teve o seu visual baseado na aparência de Ozo, o cachorrinho que James Gunn adotou após um resgate. E a ideia de fazer Krypto um cachorro sem raça definida é simbólica, pois destaca a importância da adoção de animais e mostra que qualquer um pode fazer a diferença independente da sua origem, além de servir como um alívio cômico e ter uma importância narrativa, trazendo a complexidade emocional que o diretor queria transmitir. De acordo com David Zaslav, a ideia de James Gunn é estruturar o novo universo cinematográfico da DC com base em dois grupos, os pilares e os construtores de ativos, sendo que o Superman, a Supergirl, que terá um filme lançado em junho do ano que vem, o Batman e a Mulher Maravilha, que já tem um novo filme sendo escrito, como os 4 principais pilares dessa nova era. E como podemos ver nos trailers, esse universo possui heróis mais do que consolidados, como Lanterna Verde Guy Gardner, a Mulher Gavião Kendra Saunders, o Senhor Incrível, o Metamorfo, o Rick Flag Sr., a integrante da equipe The Authority, conhecida como a Engenheira, o próprio Superman e sua prima Supergirl, que fará uma rápida aparição no filme. Porém, de acordo com o próprio James Gunn, o Superman do DCU iniciou a sua carreira como protetor de Metrópolis em junho de 2022, ou seja, faz apenas 3 anos que o mundo conhece o kryptoniano. E o mesmo também confirmou que nesse universo a humanidade convive com meta-humanos há mais ou menos 300 anos. E as únicas produções que são consideradas canônicas pelo diretor são O Comando das Criaturas, o personagem Besouro Azul, apesar dos eventos do seu filme solo terem sido descartados, alguns eventos de O Esquadrão Suicida e a maior parte da 2ª temporada de Peacemaker. De acordo com fontes, as primeiras sessões testes de Superman tiveram reações mistas, com alguns insiders afirmando que parte do público simplesmente abandonou a sessão, enquanto uma outra parcela achou o filme ok e uma minoria achou o filme mais ou menos, o que levou o estúdio a fazer mudanças significativas no filme, como a estrutura da narrativa, que antes tinha um formato mais episódico e agora terá uma narrativa mais convencional, além de um suposto corte de 30 minutos na duração do filme e a substituição do editor-chefe, visando um ajuste no tom do filme para torná-lo mais acessível para o grande público. E para reforçar esse rumor, o diretor James Gunn revelou que ele descartou o final original do filme após uma conversa com a sua esposa, revelando também que o final original era bem diferente da versão que teremos no filme e que essa mudança, apesar de difícil, era necessária. Em uma entrevista recente, James Gunn deixou claro que ele não gosta de cenas pós-créditos, mas como esse é um formato que já está enraizado nesse tipo de produção, graças aos filmes da Marvel, Superman também terá uma cena desse tipo, mas não será nada óbvio, e as principais apostas são a chegada da Supergirl à Terra, ou uma aparição do Lobo, que será o antagonista do filme da heroína, um vislumbre do vilão Brainiac, ou a formação inicial da Liga da Justiça da América. Já eu acho que essa cena pós-créditos pode ter alguma coisa relacionada ao novo Batman, ou a 2ª temporada do Pacificador, ou até uma ceninha boba de humor com o Krypto. Mas então é isso, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários como que tá o seu hype para esse novo filme, ou se você já tiver assistido, deixa aqui também nos comentários. Quem é melhor, Henry Cavill ou David Corenswell? O que você achou desse novo filme? O que você achou desse novo DCU? Não se esqueça também de deixar o seu like, compartilhar com aquele seu amigo que também é fã do Superman. E até a próxima, galera. Falou!